Pessoal, boa noite. É muito bom receber todos vocês aqui novamente no nosso projeto Aprendendo a Ser com Quem Já É, Histórias Inspiradoras. Hoje nós vamos falar um pouco sobre medicina, né? Tanto neste mês de novembro quanto no mês de outubro, nós tivemos as visitas dos médicos aqui que nos falaram sobre temas muito importantes, mas hoje nós vamos falar da profissão em si. Eu separei aqui algumas das competências socioemocionais que essa profissão exige, se é que a gente pode separar, né? Porque eu acredito que dentro dessa profissão todas essas competências são muito importantes, sejam muito importantes. Mas eu destaquei aqui a empatia, não é? De se colocar no lugar do outro, a responsabilidade, a determinação, o respeito, não é? Que é uma coisa muito importante dentro da medicina, autoconfiança, tolerância à frustração, né, porque o médico ele lida com isso no seu dia a dia, e também curiosidade para aprender, não que as outras também não sejam importantes. Coloquei aqui também uma frase, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né, nós estamos falando muito disso desde quando nós recebemos aqui a médica no Outubro Rosa, não é? Semana passada também falando do Novembro Azul. Nós estamos vendo o quanto que a medicina ela trabalha com a parte humana, não é? E tem que ter muito amor, muito respeito, muita empatia. E hoje, para falar um pouquinho sobre a profissão da medicina, não é? Alguns segredos da profissão, nós estamos recebendo o Dr. Rovilson Cunha Júnior, ele é médico e está aqui na sala conosco. Doutor, seja muito bem-vindo, e eu gostaria que o senhor começasse a se apresentar, falar um pouquinho quem o senhor é, o que o senhor faz hoje em dia, para que a turma possa te conhecer um pouquinho melhor. Fechou, Marcela. Obrigado pelas boas-vindas, obrigado pelo convite. Boa noite, galera. Então, como a Marcela falou, meu nome é Rovilson Cunha Júnior, né? Eu tenho 32 anos, fiz outras 2 faculdades antes de medicina. Na verdade, eu fiz uma e iniciei uma segunda e não gostei, não era o que eu queria, e acabei saindo e tentando a medicina de novo, porque eu já havia tentado uma vez, não tinha dado certo. Eu fiz 2 anos de cursinho, estudei em escola pública no ensino médio, né? Então, fiz o ensino médio em escola pública, fiz faculdade depois de biologia, trabalhei como professor, já iniciei o processo de prestar medicina e não estudei muito, não foquei muito, não passei, acabei passando em outra faculdade, numa federal. Aí fiquei 1 ano morando na cidade, aí vi que realmente não era aquilo que eu queria. Aí voltei para Varginha novamente, fiz 2 anos de cursinho em São João e entrei em medicina, pela graça de Deus, que hoje sou muito bem realizado nessa escolha. Então, entrei na medicina com 24 anos, é mais ou menos a média do que as pessoas entram, ali 20, 22. Muita gente da minha sala já tinha também feito outra faculdade, algumas nos cursos da saúde, biológicas, outras nada a ver, tipo economia. E aí fiz faculdade de Santa Marcelina em São Paulo, fazia muito vestibular, sofri muito com vestibular, fiz muita prova, às vezes ficava perto, às vezes ficava longe, mas né, é todo dia ali a batalha, é não desistir nas dificuldades. Se for isso mesmo, né, que a gente quer, a gente ver onde precisa estudar mais, onde precisa melhorar, o que tá pegando, o que tá errando, né? E aí fiz o cursinho, entrei com 24, então, com 24 anos na faculdade de medicina. O curso de medicina é dividido em 3 blocos. Então, são 6 anos de faculdade, são divididos em 3 blocos. Então, os 2 primeiros anos chamam ciclo básico, que a gente vai ter matérias básicas, como anatomia, ver a parte do corpo humano, fisiologia, biologia celular, embriologia, e aí um pouco da parte médica, mas uma coisa mais aberta, assim, nada tão específico. Aí começa as matérias, patologia, que estuda as doenças, farmacologia, e uma matéria que chama semiologia e propedêutica. Essa matéria, ela tenta juntar todos os conhecimentos, né, da parte anatômica, da parte da fisiologia, da parte das patologias, e vai nos ensinando, por exemplo, eu tinha
a cada semana eu tinha um sistema, né? Então, por exemplo, sistema neurológico. Então, a gente aprendia na semiologia como fazer o exame físico neurológico, como examinar o paciente da parte neurológica, isso já nos primeiros anos. A nossa faculdade aqui em São Paulo, ela é bem focada na prática, então, desde o primeiro semestre, eu já tinha essa matéria que chama, né, semiologia propedêutica. Então, por exemplo, o professor ensinava na aula como aferir pressão, como fazer uma ausculta cardíaca, e aí a gente já ia para o hospital e já examinava nos pacientes que estavam internados com a supervisão do professor, e aí já examinava, tirava as dúvidas, já ia discutindo. Então, o crescimento, ele né, vai crescendo, o conhecimento ele vai chegando ao longo do tempo, né, como uma construção mesmo. Aí, o segundo bloco, né, já chama ciclo clínico cirúrgico, né, que é o terceiro e o quarto ano. Aí, no terceiro e no quarto ano, a gente tem todas as especialidades médicas. Então, tive, por exemplo, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, neurologia, todas as matérias clínicas, e um semestre só das matérias cirúrgicas. Então, cirurgia geral, urologia, cirurgia vascular, todas as matérias aqui que envolvem a cirurgia do aparelho digestivo, aí a parte teórica, né, no ciclo clínico, a parte teórica também, e sempre uma vez por semana prática no hospital, mas lógico que nessa parte cirúrgica, assim, sempre mais observacional, a gente não opera, né, na faculdade, assim. E aí no quinto e no sexto ano chama internato. Então são 2 anos que a gente só tem prática, assim, mais de 80% do curso é apenas prática, e a gente roda, a gente fala rodar, né, a gente roda os estágios do hospital. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou no bloco de ginecologia e obstetrícia, por exemplo. Então, eu vou para o hospital, vamos supor que eu estou rodando maternidade. Então, eu vou para o hospital, fico 2 semanas na maternidade, o dia todo ali, vendo a rotina dos médicos, como eles fazem, tudo aquilo que envolve todo o cuidado. Então, o pré-parto, os cuidados no parto, os cuidados pós-parto, tanto com a gestante quanto com a criança. E aí, por exemplo, passava em cirurgia ginecológica, a parte de câncer, tinha os ambulatórios de mamografia, né, de parte hormonal da mulher, então é tudo bem dividido, e no quinto, no sexto ano no internato, a gente roda todas as partes todas as áreas da medicina. Algumas áreas a gente coloca mais a mão na massa, trabalha mais, às vezes atende sozinho, às vezes com supervisão, e algumas é um estágio mais observacional, claro, de acordo com a proatividade do aluno, mas de acordo com a limitação que a gente tem enquanto aluno, né? É óbvio que eles não vão colocar um aluno de quinto ano, que não tem conhecimento, para operar um paciente, né? Então, isso a gente não... Então, às vezes, por exemplo, a gente acaba a faculdade, as pessoas você sabe operar? Não sei operar, eu sei, né, clinicar, sei atender um paciente, sei fazer um socorro, sei atender uma parada cardíaca, um infarto, um AVC, mas algumas coisas mais específicas você vai aprender de acordo com aquilo que você escolher. Então, por exemplo, se eu escolher ser ginecologista, né, e obstetra, aí eu acabo 6 anos de faculdade e presto uma nova prova para fazer a residência, né, que chama residência médica, a especialização em ginecologia e obstetrícia. Aí, por exemplo, vou fazer mais partos, né, então é tudo sempre supervisionado e o conhecimento ele vai sendo gradativo, né. É um curso, assim, que exige muito da gente, assim, estudar, eu acho que toda profissão tem que estudar, né, a gente tem que estar sempre atualizado, mas eu acho que, assim, quando eu entrei, eu não tinha a noção, assim, do quanto exigiria, sabe? Eu lembro que, assim, até eu rezava, assim, que, eu conversando com Deus, assim, como eu queria muito ser médico, eu falava, Deus, me permita passar, né, me dê essa vaga, que quando estiver lá eu me garanto, assim, como se, assim, sem ter noção da dimensão do que seria, sabe? Então, assim, no começo eu tive bastante dificuldade, porque o volume de informação que a gente recebe desde o primeiro semestre é muito grande, o volume de informações que a gente tem que decorar é muito grande, tem que realmente estudar muito. Eu passava, às vezes, varava madrugada estudando, às vezes, uma semana estudando para uma prova, e aí um dia antes da prova não dormia para ficar estudando. Então, assim, é uma faculdade que exige muito, um curso que exige muito, e após formado, assim, a gente forma um pouco cru, assim, ainda, na verdade, né?
O correto é a gente formar e fazer, o ideal é que todo médico faça uma residência, né, que é a especialização. Mas aí a gente vai pegando, assim, quando você se forma, você começa a dar plantão, e aí você vai pegando mão, você vai aprendendo as malícias ali do dia a dia, como conduzir cada caso, o que prescrever, qual a medicação é a mais indicada. Claro que a faculdade dá uma base, mas isso é muito ao longo do trabalho mesmo. Tem sempre que estar estudando, tem que sempre estar atualizado, porque sempre são gerados novos protocolos, novos guidelines, tudo assim tem nível de evidência. Então, assim, eu não faço nada, eu acho que eu vou prescrever essa medicação, eu acho que eu vou solicitar esse exame. Não. Os exames, por exemplo, eles têm indicação. Quais são as indicações de pedir esse exame? Tais. Quais são as contraindicações? Então, sempre tem que ser tudo avaliado, entendeu? Então, todo, assim, a consulta médica, ela é um conjunto do que a gente chama de anamnese, que é a entrevista que o médico faz com o paciente, né? Então, você chega, o médico conversa com você, e aí, por exemplo, você fala, sei lá, tô com dor de cabeça há 3 dias. Aí, na minha cabeça de médico, eu já sei as perguntas que eu tenho que fazer diante de uma dor de cabeça. Por exemplo, qual a intensidade da dor, moderado, leve, fraco, se já tinha essa dor antes, se não tinha, se essa dor te acorda de madrugada ou não, se você acorda com a dor, se você dorme bem, se você se alimenta bem, enfim, vários fatores que a gente pergunta. E aí a gente faz o exame físico, vê se tem algum sinal neurológico de gravidade, por exemplo, na dor de cabeça sempre pensar em meningite, então a gente sempre tem que descartar meningite, ver se tem algum déficit neurológico, e ver, por exemplo, a indicação de pedir uma tomografia ou não pedir, entendeu? Ver se é uma enxaqueca, se é uma dor que a pessoa tem crônica ou não. Então, o raciocínio ele é todo construído, né, de acordo com a anamnese e o exame físico. E aí a gente solicita exames ou não e faz a medicação de acordo com a queixa do paciente. Acho que mais ou menos deu para ter uma ideia Vamos deixar vocês perguntarem, que aí eu vou responder de acordo com as perguntas. Doutor Rovilson, deixa eu perguntar uma coisa. Você disse que formou na Faculdade Santa Marcelina. Isso. É uma faculdade particular. Isso, é uma faculdade particular. É uma live direcionada para os alunos também. Você teve alguma ajuda vindo de uma escola pública? Você teve alguma ajuda de algum programa do governo? Então, sim, eu contratei o FIES, né? O meu FIES era 100%, então eu não paguei faculdade durante 6 anos. Na verdade, ainda não pago, porque ainda não deu minha carência. E mesmo as particulares, na minha época, eu não sei muito bem como está agora, é muito difícil de entrar, é muito concorrido, assim, na verdade, sim, é bastante vaga, mas é muita gente querendo, né? Então, assim... muita. Aquela coisa, às vezes uma questão que você erra te joga 200 colocações para frente. Então, assim, eu queria pública, né, mas aí eu já direcionei para outra forma, então comecei a prestar odontologia nas públicas e medicina nas particulares. Aí acabou que eu acabei passando em várias públicas de odonto, mas como eu queria medicina, eu fui para particular mesmo. Aí quando eu entrei, eu não paguei a faculdade, eu paguei a matrícula e aí dei entrada no FIES. E aí o meu acordo com os meus pais era que se eu conseguisse o FIES eu ficaria, se eu não conseguisse eu sairia, porque infelizmente não daria para pagar. Quando eu entrei, a mensalidade era em torno de 5.500, mais ou menos, quando eu entrei em 2013. Hoje a média de mensalidade está uns 8.500 por mês, mais ou menos, só a mensalidade. As formas, né, Isso. Eu fiz essa pergunta. O FIES, né? O FIES, o ProUni, né, nas faculdades particulares, ou o vestibular tradicional das públicas, né, que aí não precisa pagar nada mesmo. Eu fiz essa pergunta, doutor, não foi nem assim para falar assim de qualidade da pública e da particular, porque hoje as particulares também, elas até se igualam, a diferença é que uma paga e a outra não. Exato. Mas os nossos, assim, eu queria saber, né, sobre esses que o senhor falar sobre esses programas, para os nossos alunos, até nossos filhos, que também têm vontade. A gente tem uma professora aqui na escola que a filha, né, sonha com medicina,
ela já fez vários vestibulares, mas ela quer passar numa pública, mas por causa do custo, não porque uma é melhor do que a outra. Sim. E tem os programas, era isso que eu queria que o senhor falasse, né, sobre esses programas mesmo. Isso, na minha época tinha o FIES e o ProUni, mas o ProUni eu não podia porque eu já tinha uma faculdade. Quem já tem um diploma de ensino superior não pode solicitar o ProUni. Então, a única solução para mim era o FIES. Aí tem várias condições, vários pré-requisitos que você preenche numa plataforma e aí eles avaliam o seu caso, avaliam a sua documentação e te dão, né, a bolsa ou não. Hoje está um pouco mais rigoroso do que na minha época. Hoje tem que ter uma renda máxima de um determinado valor que eu não lembro qual é, mas eu acho que é 1,5 salário mínimo por pessoa da família, se eu não me engano. Calcular a renda e dar mais ou menos isso. Se passar disso, você já não consegue mais. Na minha época não era tão rigoroso assim. Legal. E o bom desse programa é que tem a carência. Então, a pessoa pode começar a trabalhar e depois vai pagando, né? Não deixa responsabilidade para os pais pagarem. Na minha época, a gente tinha carência de 1 ano e meio para começar a pagar, mas como eu entrei na residência, eu consegui solicitar a postergação do início do pagamento. Mas após concluir a faculdade, você tem 1 ano e meio para começar a pagar. Tem 1 ano e meio que você não paga, e depois começa a vir as parcelas. Na minha época, eles faziam uma conta assim. Então, medicina são 6 anos. Então, 3 vezes 6, 3 um número arbitrário, então 3 vezes 6, 18, mais 1. Então, eu tenho 19 anos para pagar o curso. Nossa! Em parcelas, as parcelas divididas nesses 19 anos. Então, quando eu me formei, já faz mais de 30 anos, quase 40 anos. Na minha época, era o crédito educativo. E se tornou FIES, na verdade. Pois é. E a gente também tinha uma carência, só que depois a gente ia pagando em parcelas bem suaves. Mas são esses programas que podem, né, que ajudam muito os nossos alunos vindo, né, principalmente de escola pública e também de particular, porque nem todo mundo tem R$8.000 para pagar mensalidade, fora as despesas ainda que tem com, né, residência, moradia, alimentação. Legal. Obrigada, viu, doutor? Ô, Luz, muito bem colocada a sua questão, porque, assim, os nossos alunos, muitos têm o sonho da medicina. Pois né? Ainda mais nesse período agora, a gente tem falado muito sobre isso, eles têm visto, assim, a importância do médico, né? Dentro da sociedade, né? Tudo que o médico pode contribuir para a sociedade. Só que para eles veem a medicina como algo muito distante. E justamente por isso, né? A gente sabe que é um dos vestibulares mais concorridos, né? Eu conheço várias pessoas que tentaram a medicina por anos, alguns conseguiram, outros seguiram outras áreas. Então, realmente, esses programas, eles acabam, assim, contribuindo bastante. Eles aumentam o leque, né? Aumentam as oportunidades dos nossos alunos, né? E de quem quer que seja, né? Quem quer que se identifique, queira seguir carreira, né? Muito bem. A Pamela está por aí, ela tinha uma pergunta. Boa noite, meu nome é Pamela, sou do 6º ano C e queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Quais era o seu projeto de vida quando era adolescente? Então, quando eu era adolescente, eu estudei no Fleming, né, numa escola pública de Vargem, e tive excelentes professores, né, aí presentes, o Val e a Meire, sempre gostei muito de ciências, dessa parte das biológicas mesmo. Então, assim, eu sabia que eu queria seguir alguma profissão que fosse na área de biológicas, tanto que eu fiz a faculdade de biologia. Eu não nasci querendo ser médico, não quis sempre ser médico, me interessava, mas também me interessava por outras coisas, tanto que eu fiz faculdade de biologia, pensei talvez em seguir outras carreiras, mas assim, quando eu era adolescente, eu tinha vários sonhos, eu trabalho com música, então eu já tive vontade de ser famoso, gostava da parte de biológicas, não era assim, não tinha uma coisa muito bem definida, não.
foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo. E as mudanças também, né, a gente sabe, mudei de profissões inúmeras vezes. Eu lembro que no Flamengo, no primeiro colégio, a gente tinha, não sei quem é do Flamengo aqui, a gente tinha aquele trabalho da Valéria, psicóloga, né, a farsa da vocação, né? E a gente tinha que pesquisar sobre uma profissão, sei lá, acho que eu deve ter pesquisado sobre umas 10 profissões, porque eu não tinha definido mesmo, assim, o que eu queria ser. É normal, né, na cidade, a gente gostar de uma coisa, gostar de várias coisas, e conforme a gente vai crescendo e vai vivendo, né, vai tendo experiências, a gente vai definindo melhor. Perfeito. A gente fala muito para os alunos isso, né? É importante ele adquirir certas competências socioemocionais, para que ele possa realmente ter essa estabilidade. Então, por exemplo, hoje ele sonha com alguma coisa, né? De repente, lá na frente, ele descobre que não é isso, mas a base dele dá condições dele partir para uma outra profissão, para um outro ramo, porque ele tem essa base estruturada. Pelo que eu vejo, foi isso que aconteceu com o senhor também, né? Nós tínhamos umas outras questões aqui, né, mas o senhor já nos esclareceu bastante, inclusive com relação a como é a faculdade de medicina, né? Nós vimos que são vários anos, não é um curso puxado, exige muita dedicação, né? Muito cansativo. Deve ser muito. Mas a Nicole, ela tem uma outra questão. A Nicole está aí? Oi, você quer fazer a sua segunda questão, bem? Porque a primeira ele já respondeu, né? Como é seu dia a dia como médico? Então, é difícil porque minha vida é muito doida. Eu trabalho em muitos lugares, então às vezes saio de um plantão, vou para o outro. Então, na verdade, atualmente eu sou residente, né? Então eu faço uma especialização, sou residente de medicina de família e comunidade. Então a minha rotina semanal, então, por exemplo, a minha especialidade, ela visa o cuidado do paciente desde a gestação, né? Faço pré-natal, aí cuido do bebê, cuido da parte da puericultura da criança, cuido do adulto, hipertenso, diabético e do idoso. Então, esse é a minha especialização. Então, eu tenho uma rotina pré-programada na residência. Então, cada dia eu tenho uma atividade que eu faço. Então, por exemplo, segunda e terça eu trabalho numa unidade de saúde, num posto de saúde, como médico, contratado pela Prefeitura de São Paulo, porém tem um preceptor lá, tem alguém que eu posso recorrer caso eu necessite. Mas sou responsável por uma equipe, sou responsável pelos meus pacientes, atendo sozinho, normal, rotina normal. É corrido, né, eu entro às 7 da manhã, saio teoricamente às 6, mas a gente não consegue sair às 6, porque sempre tem algum problema para resolver. Então, de segunda e terça eu vou para a unidade, aí de quarta de manhã eu vou para a unidade também, para resolver algumas pendências, aí toda quarta à tarde eu tenho aula da residência. Aí quarta à noite eu tenho um plantão noturno, então eu saio dessa aula e vou para o meu plantão noturno num hospital particular aqui em São Paulo. Aí na quinta de manhã eu já tenho a residência de novo, então eu já vou praticamente direto para a residência. Aí é onde eu rodo, igual eu falei, igual a gente roda na faculdade, na residência a gente roda também. Aí eu rodo várias áreas dessas que eu falei. Então passo um pouquinho de novo na obstetrícia, passo na saúde mental. Agora essa semana eu vou entrar num estágio que chama consultório de rua. Então é uma unidade que tem no centro de São Paulo aqui, que cuida dos moradores de rua. Isso tá na minha grade curricular mesmo. Eu não sei ainda como vai ser, porque eu não rodei ainda, mas aí eu vou para lá, né, na quinta e na sexta, e vou trabalhar na rua com pacientes de rua. Aí na quinta e na sexta faço as atividades. Na sexta-noite, algumas sextas à noite eu tenho pós-graduação, eu faço pós-graduação em psiquiatria no Einstein, então algumas sextas à noite e sábado eu tenho essa pós. Quando eu não tenho a pós, eu tenho um plantão em Vargem fixo a cada 15. Então, se eu não estou na pós no final de semana, eu estou em Vargem no plantão aos sábados e às vezes passo 24 no sábado. Então, eu entro sábado 7 da manhã e às vezes saio domingo 7 horas da manhã. Aí descanso um pouquinho, volto para São Paulo e começo tudo de novo. Então, assim, é um batidão sem fim. É muito corrida, mas é isso. Marcelo, eu tenho uma perguntinha. Opa, pois não. Que hora que você dorme, Rovilson? Cara, assim, quando dá. Quando dá, eu durmo, mas normalmente semana eu consigo dormir de segunda e terça, eu consigo dormir.
Aí quarta, nesse plantão noturno, às vezes nós estamos em 2, às vezes dá para dar uma revezada, então às vezes dá para dormir um pouco no hospital. Mas assim, dorme quando dá, quando não dá também não dorme, toma um energético, toma um café, toma umas cápsulas de pó de guaraná e vida que segue. Tá bom. É bem puxado, né? É uma puxado. rotina, como que eu diria? É diferente do que a gente está acostumado, né? A gente vê que a profissão do médico É uma realmente ela. vocação, é vocação. Justamente. E assim, tem que ser tudo programado. Então, por exemplo, eu vou. No meu trabalho não tem comida. Então, por exemplo, ou eu tenho que providenciar uma comida para levar, ou eu tenho que comprar na rua. Então, assim, cada lugar que eu vou, nesses lugares que eu citei, eu tenho que pensar no que eu tenho que levar, no que eu não tenho que levar. Então, por exemplo, esse plantão noturno de quarta, eu tenho que levar um cobertor, porque lá não tem. Então, assim, eu vivo perdendo minhas coisas, quero tal coisa, esqueci em Vargem, aí venho para São Paulo, aí tô aqui em São Paulo, tô no plantão de Vargem, nossa, cadê tal coisa? Está em São Paulo, então, assim, é uma coisa muito doida, mas dá certo. Marcela, eu Oi, posso fazer mais uma pergunta só? fica à vontade, dona Luz. Então, doutor Wilson, me chamou a atenção quando você falou que trabalha com pacientes de rua. Como que está o Covid na rua? E você já pegou o Covid? Então, aqui em São Paulo começou bem antes do interior, né? Na verdade, o interior, agora que nos 2 últimos meses que foi o boom, né? Mas aqui em São Paulo o boom foi bem no começo, né? Então, quando estourou a pandemia em São Paulo, nós, os residentes, ficamos trabalhando exclusivamente na UBS, então não fazia nada além de ir para a UBS. Então, lá a gente tinha uma escala de médicos, e na minha unidade tem uma sala, é um pouco diferente do interior, porque aqui é tudo muito grande, as coisas têm uma proporção muito diferente. Então, por exemplo, na minha unidade de saúde, que é um posto de saúde, são 6 equipes, então nós somos em 6 médicos dentro, trabalhando ao mesmo tempo, num único local. 6 médicos, 6 enfermeiros, 12 auxiliares, mais de 30 agentes comunitários. Então, assim, em um posto de saúde a gente deve ser em quase 100 funcionários. Então, lá tem uma sala do Covid. Então, cada dia, então, por exemplo, hoje eu era o médico escalado do Covid. Então, à tarde eu ficava só no atendimento do Covid. No começo, a gente trabalhou muito aqui, a gente patinou muito, porque o que acontece? Era tudo muito novo, assim, então, assim, a gente recebia protocolos do Ministério da Saúde a cada um dia, então, assim, a gente estava fazendo uma coisa hoje, recebia uma orientação hoje, chegava amanhã e falava assim, não é mais para coletar os exames, agora é para... Então, assim, as coisas mudaram talvez umas 20 vezes desde que começou a pandemia em São Paulo. No começo foi muito sofrido, a gente trabalhou muito, foi muito exaustante, a gente não sabia muito como lidar, as coisas não tinham critério, então, assim, foi difícil. Os serviços de saúde ficaram muito sobrecarregados. No começo, aqui em São Paulo, teve muita internação, muito paciente grave, teve muita morte, né? As UTIs ficaram lotadas, teve hospital de campanha. Hoje, assim, aqui, as pessoas em São Paulo estão vivendo normalmente, assim, todo mundo está com a sua rotina praticamente normal, as pessoas estão trabalhando, exceto aquelas que estão fazendo home office. As pessoas estão andando na rua normal, mas de máscara, mas assim, estão saindo normal, estão tendo suas atividades normal. O número de atendimentos na unidade não diminuiu desde o começo da pandemia. Deu uma oscilada, assim, há uns meses atrás, mas agora já voltou a crescer o atendimento de novo. Tem uma triagem na porta do meu posto de saúde. Se o paciente tem algum sintoma sugestivo, ele vai para a sala do Covid e não vai para outras coisas. Em média, a gente atende 30 pessoas por dia, porta, né? Tipo, livre demanda, vamos dizer assim. Então, por dia, na minha unidade, passa umas 30 pessoas com sintomas. A gente tem que ter critério para coletar o exame, tem alguns critérios, alguns protocolos, mas a maioria das pessoas se enquadram no protocolo, então a gente acaba coletando da maioria das pessoas. Então, talvez de 30 pessoas que passam por dia, uma média de 20 exames a gente coleta, e uns 8 deve dar positivo, mais ou menos. E você já pegou o Covid ou não? Eu peguei no boom, aqui em São Paulo, eu peguei. Eu estava tomando todos os cuidados no trabalho, usando
a roupa de astronauta completa e peguei. Então, assim, Pegou. foi uma coisa muito... Eu não tive sintoma respiratório. Foi até uma coisa que, assim, a gente até demorou para pensar, porque eu não tive tosse, não tive falta de ar, não perdi olfato, não perdi paladar, mas eu tinha uma dor no corpo muito forte, uma dor de cabeça muito forte, que não melhorava com nada, muita náusea, alguns episódios de vômito, diarreia, fiquei com muita fraqueza, não conseguia comer, não conseguia, no ápice, assim, uns 2 dias eu não conseguia sair da cama, não tinha força para nada, ficava só deitado. Nossa, não é brincadeira mesmo. A pessoa tem Mas que saber de saúde. não precisei de internação, fiquei em casa, um dia quase caí aqui que não tinha força para levantar, e eu moro numa república, o meu amigo me ajudou a levantar, mas não precisei de internação. Obrigada, obrigada, doutora. Foi mais um desafio muito grande, né? Na verdade, foi um imenso desafio e tem sido ainda, né? Então, é bom a gente saber, né, como que funciona. Bom, o Heitor, ele tinha 2 questões para fazer. Eu acho que a primeira questão do Heitor você já respondeu, que seria a respeito da atualização, né? Então, quando você fala da sua residência, de toda essa rotatividade e até mesmo da sua pós, né? Então, eu acho que você já respondeu essa questão. E só quero frisar que o médico, né, assim como qualquer outra profissão, sempre se mantém atualizado, né? As coisas também sempre rodam bastante. Então, eu vou pedir para o Heitor fazer a segunda pergunta dele. O Heitor está por aí? Sim, tô aqui. Pode fazer sua segunda pergunta, então, Heitor, por favor. Sim. Oi, meu nome é Heitor, sou do 6º ano B, e a pergunta que eu tenho que fazer é, para você, qual é o perfil que o médico deve ter? Cara, eu acho que tem que ter muita coisa, na verdade. A gente lida com pessoas, né, e são pessoas que estão no seu momento de debilidade, né, então, num pronto-socorro, por exemplo, a pessoa tá mal, tá estressada, tá com dor, então, assim, a gente tem que ter muita empatia, que foi falado, né, que a Marcela falou, acho que foi uma das primeiras palavras. Então, assim, sempre se colocar no lugar do outro, né, porque às vezes a gente tem a mania de avaliar o paciente fala, tô com dor de cabeça, você fala, tá nada, tipo, tá de boa, mas assim, você não tá sentindo a dor da pessoa, então você não sabe o que ela tá sentindo. Então, assim, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, sempre considerar, né, a queixa do paciente, porque se ele procurou atendimento é porque aquilo tá incomodando, né? Então, se não tá incomodando, aquilo é importante para a pessoa. Então, sempre se colocar no lugar do outro, tem que ter muita paciência, porque igual eu falei, a gente está lidando com pessoas que estão no seu momento de estresse, de dor, então muitas vezes as pessoas vão ser mal educadas com você, a gente, infelizmente, é algo que a gente vive muito no dia a dia, as pessoas são mal educadas, deixa eu ver, então, essa parte de se colocar no lugar do outro, ter paciência e respeito, né? Acho que tem que ter muito respeito pelo paciente, tanto da forma ética quanto não ser mal educado, não destratar a pessoa, né, não humilhar ninguém, porque a gente ouve relatos aí de médico que responde mal, eu maltrato as pessoas, né, não... E assim, às vezes eu penso assim, sabe, às vezes eu vou trabalhar, tô meio nervoso, irritado, estressado, e eu sempre penso assim, eu escolhi estar aqui, eu tô aqui porque eu quero, foi uma escolha minha, esse é o meu trabalho, então se for para eu tratar mal alguém, é melhor ficar na minha casa. Então, acho que o respeito e a empatia são uma das principais características que tem que ter. E assim, ser curioso, ser assim, uma pessoa agradável, né? Porque você vai conversar com pessoas, tem que ser gentil, você pode ser uma pessoa chata, mala, né? Porque é difícil, né? Então, eu acho que tem um jogo de cintura muito bem para lidar com as pessoas. Ô, Robilson, Oi. nós temos vários alunos, né, que sonham aí com a medicina ou em outra área da saúde também, que nós sabemos que não é fácil. Qual que é a mensagem que você pode deixar para eles? Acho que assim, ser médico é um dom, né? É um se colocar no lugar do outro, né? Ter uma empatia, eu acho que querer ajudar mesmo, querer fazer o bem, querer fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Porque assim, a gente vê às vezes colegas médicos que, tipo assim,
não faz nada pelo paciente, sabe? Não solicita um exame, não valoriza a queixa, sabe? Então, acho que assim, se você quer ser médico, você tem que saber que você vai ter que se colocar no lugar do outro, vai ter que se esforçar, tem que querer o bem do próximo, tem que querer ajudar, tem que querer fazer uma diferença na vida da pessoa. Medicina é uma profissão que ainda é uma profissão que eu tenho um bom salário, é uma profissão rentável, mas se alguém pensa em escolher medicina só pelo status que acha que um médico tem, ou pela questão financeira, eu diria que não vale a pena. Porque se você não se doar muito, se você não tiver a sua cabeça muito fixa naquilo que você está fazendo, não vale a pena, porque, como eu falei, é um serviço muito estressante, exige muito e só pelo dinheiro não vale a pena. Mas é muito gostoso, é muito bom ajudar, é muito legal você ver que alguma conduta que você tomou mudou a vida da pessoa para melhor. Você vê, é uma coisa que eu gosto muito, assim, por exemplo, eu faço pré-natal, né, de gestantes. E quando nasce a criança, para nós parece que nasceu um filho meu, assim, é uma felicidade muito grande quando a mãe chega com o neném, e a gente pega no colo, tira foto, eu mandei um monte de foto desse menino com um monte de criança, e é muito gostoso você ajudar as pessoas, você vê que você fez uma diferença na vida das pessoas. Então, a principal mensagem é essa, eu acho. Querer ajudar, querer fazer o bem. Outras profissões também dá para ajudar, dá para fazer o bem. Outras da saúde, ou não só da saúde, né? Mas e professor? É um ofício, é difícil, né? A gente sabe muito bem. Mas vale muito a pena, é muito gostoso, é muito gratificante. Eu me sinto muito realizado, muito, assim, com certeza é uma escolha que eu escolheria quantas vezes precisasse. Mas tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter vontade, tem que ter vocação. Só pelo dinheiro não escolham, porque não vale a pena. Não que você não vai ganhar bem, mas o dinheiro que você vai ganhar não vale a pena o que você vai fazer. Muito bom. Você até acabou respondendo uma questão que eu ia te fazer, né? Porque você teve uma trajetória aí de profissões, né? Tinha esse desejo da medicina e foi tentando. Então, eu imagino que para você, quando veio a formatura e agora está fazendo a residência, deve realmente ser uma realização muito grande, né? Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quais são os seus planos futuros dentro da medicina? Eu vi que você escolheu uma especialidade aí, pelo que eu vi, uma especialidade muito bonita, né? Ela tem um lado muito humano. Médico raiz mesmo, né? É bem raiz, bem aquele médico de antigo, né? Eu acabo a minha residência agora, né? Já em fevereiro, já termino o meu curso de residência e faço, né? Como diz, pós-graduação em psiquiatria no Einstein, que eu acabo em agosto. Então, a minha ideia é terminar a residência, continuar trabalhando em unidades de saúde, né, nessa parte do SUS, e talvez iniciar um ambulatório de psiquiatria, nessa parte da saúde mental, do cuidado psicossocial mesmo, que eu gosto muito. Acho que eu tenho um feeling legal para lidar com o emocional dos pacientes. Ainda não sei, cogito fazer um mestrado e um doutorado, cogito área acadêmica também, ainda não está muito bem definido, mas algo que esteja nesses caminhos. Não, mas vai dar certo. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Eu só tenho um comentário para fazer. O Rovilson, você entrou na faculdade de medicina com 24, né, Rovilson? É isso que você falou, né? Acho que 23 para 24, eu acho. E aí, antes, você já tinha feito faculdade. Olha que interessante, né? Você fez biologia, depois ainda prestou, e se eu não me engano, o outro que você desistiu, você ia fazer química, alguma coisa assim, ou não? Eu fiz um ano em Alfenas. Fez um ano em Alfenas de química e tal. O Rovilson sempre foi uma pessoa assim, que estudou bastante, e essa característica do Rovilson, da questão do ajudar, do respeitar, é característica dele desde quando ele era aluno na escola, né? E também pelo convívio social que a gente chegou a presenciar bastante também, ver. Ele trabalhou como professor, foi no Nova Era, né, Rovilson? Isso. Né?
como professor também, e um excelente professor, viu? E tudo que ele fez, né, antes, ele fez com bastante responsabilidade e presteza, né? Então é uma pessoa, assim, bem iluminada, como todas as que entrevistamos até agora, que veio conversar com a gente nesse bate-papo, né? Que eu acho mais gostoso nessa live, né? É gostoso. Mas o Rovilson é essa pessoa mesmo, né? E o Rovilson, tá sobrando um tempinho ainda para fazer showzinho ou não? Faz tudo, cara. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, não. Uma das coisas que nem você estava falando, né? Tava conversando, que nem você foi fazer a faculdade, embora você conseguiu a bolsa, o FIES, etc., mas vai ter que pagar por isso também, não é pouco, não, né? É bastante. Mas tinha as outras despesas, né? Como a Luz falou também, tem alimentação, tem moradia, tem tudo isso daí. Tal. Sim. E como que você fazia aí para administrar essa situação aí? A família dava um apoio ou você ainda fazia os bicos nos barzinhos? Não, meus pais deram o apoio, assim, total apoio. Assim, na faculdade de medicina é quase impossível você conseguir trabalhar, porque é um curso integral, né? De manhã à tarde, algumas atividades à noite, então, assim, praticamente aqueles 6 anos é dedicação exclusiva mesmo, é difícil. Tá certo. Marcelo? Mas dá para se virar bem com o que tiver. Ixi, desenrolei super bem nos 6 anos. Não passei vontade, fui em muita festa, fiz tudo que eu quis fazer. Então, sem grana, com grana, e foi tudo ótimo. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? O Thiago foi colega do Rovilson, se eu não me engano, né, Rovilson? Foi, era meu veterano. Na biologia. Ô, Thiago, você tá por aí, filho? Quer fazer alguma pergunta? Tô sim. Ele tá balançando o filho, é por isso, viu, Rovilson? Oi? Ele tá balançando o filho. Desejar para ele todo o sucesso do mundo, que ele é mais que merecedor. Bom, eu tenho a agradecer mais uma vez a sua presença, né, e inclusive tem alunos que me pediram, né, Marcelo, hoje eu não posso assistir, mas depois eu gostaria de assistir, porque são alunos que estão determinados, que querem a medicina, sonham com isso, eu acredito que vai ser muito proveitoso para eles também, né, nós sabemos agora o quanto o seu tempo é corrido e valioso, então, estar aqui conosco hoje, cedendo o tempo, né, a sua experiência, para nós, assim, foi muito bom, realmente. E eu realmente agradeço e torço muito aí para que você realmente siga a sua profissão, né, uma profissão muito bonita, uma carreira muito bonita, uma trajetória bonita, e te desejar muita sorte mesmo, que Deus te abençoe bastante na sua caminhada, tá bom? E gostaria de agradecer também a todos os professores que todas as terças-feiras estão aqui conosco, né, a equipe gestora, Dona Luz, sempre participando com a gente aqui, os alunos que entram, alguns assistem depois, as lives que ficam disponíveis no canal, o pessoal de outra escola que também sempre vem nos visitar, então, deixo meu agradecimento a todos, tá? A escola também está à disposição, Rovilson, quando precisar, né, Dona Luz? Nossa! Projeto... E eu gostei muito, Wilson, porque assim, você teve a realidade dos nossos alunos, estudou em escola pública, depois fez o FIES. Então, assim, foi uma live que para os nossos alunos aproveitarem, e os professores também, para nós podermos orientar os nossos alunos em relação a todo esse esquema assim, de cursar uma faculdade utilizando os programas do governo. Mas muito obrigada, viu, Rovilson? Obrigado por disponibilizar o seu tempo, estando aqui conosco. E como a Marcela também disse, que Deus o abençoe, que você seja muito feliz na sua profissão. Já sou, graças a Deus. Amém. Obrigado, gente, pelo convite. O Valdeci e o Thiago têm meu contato, qualquer coisa que vocês precisarem. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar depois, ou
podem me mandar, qualquer coisa eu mando áudio pelo WhatsApp também, sem problemas. Vale muito a pena, tá? As vagas estão lá para ser preenchidas. Os programas do governo estão aí para nos ajudar. Tem que preencher critério, mas a gente sempre dá um jeito. Quem quer vai atrás, corre daqui, corre dali, um tio ajuda aqui, alguém ajuda, alguém dá um cinquentinho aqui, sempre dá certo. E para quem realmente quer, não é fácil entrar. Eu tentei muito, também muito não desisti. E, assim, eu fiz 2 anos de cursinho, tem gente na minha sala que fez 7. Então, tudo isso que eu fiz atrás, né, toda essa trajetória, pessoas que tinham a minha idade, ficaram só no cursinho. E entraram após 7 anos, então, assim, quem realmente quer, vai ficar ali até entrar e vai entrar. Tá? As vagas estão lá, dá para cursar. Legal. Valdeci, quer encerrar? Vamos lá. Ô Rovilson, muito obrigado, viu, pela tua participação, pelo teu tempo. Sei que você deve estar com sono, pelo jeito. E eu gostaria de dizer também o seguinte, Rovilson. A nossa alegria como professor de ver ex-alunos realizar os seus sonhos, conquistar um lugar a mais na sociedade, e principalmente respeitando as outras pessoas, é que nos deixa mais feliz ainda. É que nos deixa assim, né? Não só pelo conteúdo que foi como foi, deixou de ser, mas que nós fizemos parte da vida dessas pessoas que estão aí, que estão batalhando, que estão conquistando, e que nos deixa com bastante, sinceramente, orgulho, né? Nós temos orgulho de termos alunos que estão vencendo e conquistando. E você é mais um deles, que está aí e que nos enche de orgulho. E eu acredito que não só a mim, né? A Meire também, que está assistindo, mas também... É ídola. Tem muitas pessoas, né? E você pode ter certeza que você é uma pessoa assim, que em Vargem Grande já é uma pessoa, nossa, o Rovilson, o Chumbinho, né? É um doutor, né? Que luta, que orgulho, que conquista, né? Então, quando você precisar também de nós, né? Estamos por aqui. Quando você vier aqui em Vargem Grande, quiser dar uma passadinha, tomar um cafezinho aqui, né? Se tomar cerveja, a gente arruma também, não tem problema, tá bom? E a casa está à disposição. O nosso muito obrigado mesmo, viu, Rovilson? O pessoal que está aí participando com a gente, que veio prestigiar aí o Rovilson, o nosso muito obrigado também, né? Terça-feira estaremos aqui de volta, Marcela, né? Estamos fazendo uns acertos, mas estaremos aqui de volta na terça e nós vamos até o dia 8 de dezembro, tá? Que nós vamos finalizar no dia 8 de dezembro com um músico, o Rovilson conhece o André, lá do Lolão. Ah, sim. Ele tem Já tocamos junto. O André, ele tem um canal no YouTube também, Brindando com Música, né? E que também é um sucesso. E nós vamos finalizar lá no 8 de dezembro com uma bela live também, aí direcionada ao Natal, ao músico, né? Bastante coisa assim, tá bom? Nosso muito obrigado. A Luz Marina também, sempre presente, que ela falou, nossa, vou dar uma passadinha, não sei se eu posso, mas tá aí, firme e forte com a gente. A Cássia e o Vitor também. A Ju Bassi já é sócia do canal junto com a gente, e a família, né? E todo mundo, né? O Uriel também, que são os coordenadores. O Rovilson, então não esqueça, o dia que você vier também em Casa Branca, vai visitar lá o Instituto, tá? O Francisco Tomás de Carvalho foi a escola do Dr. Ranzani, né? O nosso querido Dr. Ranzani. E é uma escola assim que você, se você não conhece, você vai ficar encantado. Né? E você que gosta de música, tem 3 pianos lá, viu? Não sei, um está funcionando, os outros 2 eu não sei. Né?
E que piano ainda, hein? Mas não esquece, vai lá, qualquer hora que você chegar lá, a escola está de portas abertas, é só chegar, falar que quer conhecer, a Luz Marino já junto com o braço, já vai carregando para tudo quanto é lado. Deus pode ficar cercado, porque ela é assim mesmo, tá bom? Então, nosso muito obrigado, viu? Obrigado, Val. Obrigado, Wilson. Obrigado. Uma boa noite a todos.